E aí, pessoal, tudo bem? Para quem acompanhou a nossa sessão, essa aqui é uma recapitulação bem rapidinha, só com os pontos principais. E para quem não pode estar lá, olha, é a chance de ouro de pegar a essência de por que o mundo das vendas virou de cabeça para baixo. Então, vamos direto ao que interessa. Então, o ponto de partida de toda a nossa discussão foi essa pergunta aí, né? A pergunta de $1 milhão. Por que o tal do funil de vendas tradicional, aquele que a gente aprendeu na faculdade, que estava em todo livro, por que ele simplesmente morreu? Deixou de fazer sentido. E a gente viu que a resposta está em 3 grandes, digamos, tsunamis que vieram e levaram esse funil embora. O primeiro, o hábito do cliente mudou completamente. Ele está no controle agora. Segundo, a jornada de compra, que era uma estradinha reta, virou um verdadeiro labirinto. Ela não é mais linear. E terceiro, e talvez o mais forte de todos, o fator social. A opinião da comunidade, o que os outros estão falando, passou a ter um peso gigantesco. E foi exatamente essa transformação que a gente colocou lado a lado, sabe? O antes e o depois. A jornada antiga contra essa nova realidade. Foi um contraste bem interessante que a gente analisou. Lembram disso aqui? Era o mapa do tesouro de antigamente. Super linear, super previsível. O cliente entrava lá em cima na conscientização, passava pela consideração, decisão, até chegar na compra e no pós-compra. Era uma receitinha de bolo, né? Todo mundo seguiu os mesmos passos. Aí a gente virou a página e mostrou a nova realidade, a dos 5 As. Assimilação, atração, arguição, ação e apologia. Totalmente diferente. Não é mais uma linha reta, é um ciclo, é uma ciranda. O cliente hoje, ele não segue um script. Ele pula de um estágio para o outro, ele volta, ele avança, tudo com base no que ele pesquisa e no que a galera dele está falando. Bom, e com a jornada do cliente mudando tanto, o perfil do vendedor também precisou mudar, né? Então a gente analisou 2 perfis. Vamos relembrar o primeiro? Aquele que, bom, ficou no passado. O famoso tirador de pedidos. E essa tabela aqui foi tipo um raio-x dessa mentalidade, né? A abordagem era o quê? Reativa. O cara ficava lá esperando o cliente aparecer. O foco, produto e preço. Só isso. O processo era super engessado, cheio de script pronto. E a motivação, vamos ser sinceros, né? Era a comissão, a campanha do mês, o interesse era o próprio umbigo. A gente até usou uma metáfora que eu acho que foi bem forte na nossa conversa, a do vendedor mobília. Lembram? Aquele vendedor que parece que faz parte da decoração da loja. Ele tá lá, paradão, e só se mexe se alguém cutucar. Foi uma imagem para mostrar bem essa passividade. E claro que isso refletia na conversa, né? O papo era 100% transacional. O único objetivo ali era, tirar o pedido. Não importava o problema real do cliente, o contexto, nada. Era só, passa o cartão e pronto. E qual era o resultado de tudo isso? A gente discutiu bastante, era uma relação descartável. Vendeu, acabou. O cliente ia embora, o vendedor ficava e fim de papo. Zero construção de lealdade, zero motivo para o cliente pensar em voltar. Era o jogo do curto prazo. Mas aí que veio a parte boa da nossa conversa, a virada de chave. A gente apresentou a solução, que é essa transformação do vendedor antigo para o vendedor consultor. Um profissional com foco total em gerar valor de verdade. E para dar um norte, para organizar essa transformação, a gente usou o modelo CHA. Ele foi a espinha dorsal da nossa discussão. É uma sigla bem simples para conhecimentos, habilidades e atitudes. Basicamente, o que a pessoa sabe, o que ela sabe fazer com o que sabe e como ela se comporta enquanto faz. Falando do C, de conhecimentos, o ponto-chave que a gente bateu na tecla foi: não adianta mais só saber o catálogo de produtos de cor. O vendedor moderno precisa conhecer a empresa, o mercado, os concorrentes, mas principalmente precisa conhecer o cliente. Lembra do exemplo que a gente usou? Não é sobre vender o produto para a umidade, é sobre descobrir a causa daquela umidade. É outro nível de conhecimento. Daí a gente foi pro H, de habilidades. É o saber fazer. E a grande virada aqui que a gente conversou é deixar de ser um apresentador de produto e virar um investigador de problemas. A habilidade de fazer as perguntas certas, de ouvir. Falamos também de criar parcerias e, claro, de usar a tecnologia como CRM e inteligência artificial, não como uma bengala, mas como um superpoder. E por último, mas talvez o mais importante, o A de atitudes. E aqui a gente reforçou muito que essa é a parte que conecta tudo, sabe? É o que faz a diferença. Proatividade, curiosidade, empatia, resiliência. Isso não é só papo de coach, não. São as atitudes que constroem a tal da confiança, que hoje em dia é a moeda mais cara que tem. E essa frase que a gente usou, ela resume tudo de um jeito perfeito.
O cliente não é bobo, ele percebe. Ele sente quando a pessoa do outro lado está ali só para bater a meta e quando ela está genuinamente interessada em ajudar. Essa autenticidade não dá para fingir. E quando ela existe, muda tudo. Para amarrar tudo isso, a gente mostrou essa comparação direta. E aqui a transformação fica cristalina. A gente viu a saída de uma mentalidade reativa para uma proativa. A gente viu a troca do foco na comissão pelo foco na solução. E no fim das contas, a gente viu a passagem de uma relação puramente transacional para uma relação de valor. É uma mudança brutal. E para terminar, a gente encerrou com a mesma provocação que fizemos na sessão, uma pergunta que ficou no ar, para todo mundo levar para casa e pensar. Hoje, de que lado dessa linha a gente está? Do lado que só empurra produto ou do lado que de fato entrega uma solução? Fica aí a reflexão para a gente. Valeu, pessoal, e até a próxima.